passagem que nós vamos ver aqui, vamos ver quando vamos falar sobre o chamado de Gideão, né? Está aqui em Juízes 6, né? Vamos, antes de entrar, eu quero só retratar para vocês, né? Quando Gideão foi chamado, né? Era uma época em que o povo de Deus estava sendo subjugado pelos midianitas, né? A palavra diz que o povo de Deus estava assim, eles na época eram agricultores, né? Eram lavradores, então eles plantavam, mas chegava na colheita, vinham os inimigos, os midianitas, e saqueavam tudo, né? Roubavam os gados, agiam de violência. Então o povo de Deus, pensa você numa situação em que você trabalha o ano inteiro para plantar, para preparar a sua lavoura, né, com tanto trabalho para poder colher. Na hora da colheita, vêm os inimigos e saqueiam a sua colheita, né? Então, aí é uma perda enorme, porque tudo que você tinha para aquela colheita foram roubados. Então, o povo de Deus, ele estava sofrendo. Por quê? A Bíblia fala que Deus cansou de guardar o seu povo. Deus cansou de ser colocado de lado. E Deus deixou eles à mercê dos inimigos, né? E nisto, né, as pessoas lá, perdemos a colheita, mas o ano que vem a gente planta de novo. Então, 2 anos, segundo ano a mesma coisa, né? Trabalham, vêm os inimigos e levam tudo. E a palavra diz que eram 7 anos que eles estavam naquela situação. Fica pensando a nossa situação atual. Pensa, nós que estamos há 1 ano nessa situação de pandemia. Veio a primeira onda, tive que fechar comércio, fechar as empresas, muitas empresas quebraram, muitas empresas demitiram, muitas pessoas tiveram grandes prejuízos. Aí as coisas deram aquela melhorada, né? Aí falou assim, olha, agora vamos, né? Aí vem a segunda onda, né? Aí está morrendo gente, tem fechando empresa, fecha o comércio, tem que paralisar tudo, ficar 15 dias sem vender nada, 15 dias sem produzir, né? Fecha agora as empresas, né? Como é que é? Aquelas que produzem caminhões, né? A linha de montagem, fecha isso, fecha aquilo, feriado, prejuízo, né? E nós estamos na segunda onda. E tem países lá fora que já estão na terceira onda. Já passaram pela segunda e está vindo a terceira onda. Irmãos, aquelas pessoas estavam nos 7 anos, e 7 anos de sofrimento. 7 anos que eles tinham que cavar buracos para poder amassar, né? A uva, né? Para poder colher sem ser percebidos, escondidos em covas. Olha que humilhação o povo de Deus. Um povo que era respeitado, um povo que era temido. Se afastam de Deus. Deus fala 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, eu não sei quantas vezes, né? Mas aquele povo, eles viraram as costas para Deus, e Deus deixou eles. Então, já que vocês querem ir sozinhos, vão, né? Vão. Então vocês querem quebrar a cara? Vão. E foram. Estavam no 7º ano já de perdas, de massacres, de violências. E aí, a palavra diz que eles caíram a ficha. 7 anos para cair a ficha, que precisavam voltar para Deus. Eu não me conformo com um negócio desse. A pessoa estava indo mal, porque ela se afastou de Deus, ela não quis saber mais da proteção de Deus. Nós começamos a administração desse culto dizendo que
né? Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aí a empresa fala, o cara fala assim, não, eu tenho uma boa empresa, eu tenho uma boa equipe, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vem uma pandemia e fecha tudo. Cadê a sua capacidade? Cadê a sua inteligência? Cadê o seu poder? Né? Nada, você não pode fazer nada. Mas eu me espanto, esse povo demorou 7 anos para perceber que eles precisavam de Deus. E aí, eles voltam para Deus, faz um clamor a Deus, né? E eles percebem. Então, quando você lê aqui, Juízes, né? No capítulo 6, a palavra de Deus diz assim, ó, só um minutinho que eu vou tomar um gole d'água aqui. Diz assim a palavra: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Limpava tudo. Porque subiam com seus gados a tendas e vinham como os gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem ele, nem os seus camelos que entravam na terra para destruir. É aqueles arrastões, né? Eu fico imaginando, que coisa terrível. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Meu Deus, como que a nossa nação está empobrecendo? Cada onda dessa de pandemia, a nação tem que, o governo tem que preparar ajuda, auxílio emergencial. O Brasil já tinha déficits fiscais enormes, porque ele estava arrecadando menos do que gastavam. Aí, para poder sustentar 42 milhões de pessoas, o Brasil, que tinha um déficit de 130 bilhões, aumentou 400 bilhões, só numa onda, só para sustentar essa primeira onda. Aí vem a segunda onda. Aí quantos bilhões não vão ser empobrecido a nossa nação por conta dessa situação? E aqui a palavra diz que o povo de Israel clamaram ao Senhor, porque o Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas e tal. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor então enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu fiz subir vocês e vos tirei da casa de servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios, da mão do tanto quanto vos oprimiam. Eu os expeli diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não desse ouvido à minha voz. Né? É duro, né, irmão? É duro Deus fazer tudo. Deus já tinha visto aquilo lá, já tinha visto que o povo, né, precisou passar 40 anos na escravidão, melhor, no deserto, para poder tirar o Egito de dentro deles, para poder entrar na terra prometida. Cruza o Jordão, é uma vida nova, terra prometida, sem inimigo, sem nada, tudo Deus dando tudo. Mas as pessoas resolvem abandonar Deus, né? Até lá em Josué 24:15 tem uma frase que nós usamos aqui na nossa igreja. Josué chegou um momento da sua liderança que ele falou assim: ó, gente, vocês não querem mais seguir a Deus. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu sei.
eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo não. O povo foi saindo, né? Aí Deus tirou a mão. Então, irmãos, quando a gente vê essa passagem aqui, quando tiver essa passagem, né? Será que nós precisamos de 7 anos para que o povo, né, volte para Deus? Reflitam que nós precisamos clamar ao Senhor? Será que nós precisamos de 7 anos, 7 ondas, vamos chamar assim, né? Que tem vindo aí, nos tornando cada vez mais pobres, pessoas morrendo, né? Hospitais enchendo de uma forma assim, pessoas estão escolhendo quem vai morrer, porque não tem condição de salvar todo mundo, né? Mas aí nós vamos ver agora, irmãos, que Deus ouve o clamor. É isso. Eu conclamo você, igreja de Jesus Cristo, a clamar a Deus, né? A nós, cada um de nós temos a responsabilidade de clamar a Deus. E Deus ouve. Deus mandou um profeta falar assim: olha, eu estou te ouvindo, mas saiba que eu já te fiz isso uma vez. Você não é marinheiro de primeira viagem, né? E você já deveria saber que não deveria se afastar. Mas Deus, Ele na sua misericórdia, né? Ele nos ouve. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele vem, né, para convencer as pessoas do pecado. O Espírito Santo, ele tem agido nesse mundo para convencer as pessoas do pecado, para se arrepender. Em Apocalipse 3:20, a palavra diz lá: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco. Então, olha só, nós não estamos falando que o nosso Deus é um Deus distante. Nós não estamos falando de um Deus difícil. Nós estamos falando de um Deus que fala o seguinte: olha, você está tão próximo de mim como você está da maçaneta da porta do seu coração. É só você abrir. É só você abrir. E o que tem acontecido, irmãos? O que nós temos visto é que muitas pessoas têm endurecido o coração. Tem muitas pessoas que têm assim achado que não, porque as coisas estão vendo aí, o mundo está ficando cada vez mais violento, né? As pessoas, como diz a palavra, que no fim dos tempos muitos esfriariam, o amor de muitos se esfriariam. As pessoas não têm mais misericórdia. As pessoas agora são tolerância zero. Se a pessoa fizer qualquer coisa, ele já exclui, né? Misericórdia, ele quer para ele, mas quando é para os outros, não tem misericórdia. As pessoas endureceram o coração. Então as pessoas estão se ferindo, porque esqueceram que foi que Jesus ensinou, que quando alguém te atingiu uma face, dá a outra face. As pessoas voltaram para o olho por olho, dente por dente, né? E nisto nós estamos sofrendo, porque as pessoas estão endurecendo seus corações, mas o Senhor, Ele está batendo a porta, né? Quando nós ouvimos a sua voz e abrimos o nosso coração, então Ele vem e traz para nós, nos convence do pecado, ao arrependimento, e uma nova vida começa. Eu queria ler aqui para vocês, né? Antes de nós falarmos aqui do chamado de Gideão, Efésios 2, de 8 a 10. O que diz a palavra? Paulo, ele fala o seguinte, né? Paulo, ele fala o seguinte, ó: pela graça sois salvos. Nós não merecíamos a salvação, mas pela graça sois salvos, pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, entendam bem como é que Deus trabalha. Deus, na sua misericórdia, nos deu pela graça, né, a salvação. E isso vem pela fé. E a fé não é de nós, não, nem nós temos.
é dom de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós buscamos a Deus, Ele nos dá pela fé, né? Ele nos dá a fé e nós alcançamos a graça. Então, porque nisto, né, a palavra diz o seguinte: não por obras, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Olha, eu fiz mais, eu mereço mais. Não. Deus fala, a palavra de Paulo assim, ó, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos, escuta aqui, somos feitura dele, criados em Jesus Cristo. Somos feitura, Deus nos fez e criou, né, em Jesus Cristo. Ele nos deu a salvação através de Jesus, nos deu uma nova vida. Para quê? Né? A palavra diz aqui: para as boas obras que de antemão foram preparadas para que andássemos nela. Então, irmão, Deus tem um propósito para nós. Deus, Ele nos dá a salvação, naquele que busca o senhorio de Jesus. Só para lembrar aqui, né? Até o professor Álvaro, pastor Álvaro, nos deu, na aula passada, ele deu assim, ele está falando sobre o senhorio de Jesus. Primeiro, você aceita Jesus Cristo como seu Senhor. Aí, aquele que declara Jesus Cristo como seu Senhor, né? Nisto ele será salvo. Não é ser salvo para depois ter Ele como Senhor. Então, quando nós temos o senhorio de Jesus na nossa vida, nós somos salvos. Mas por quê? Para um propósito. Ninguém vai ser salvo, vai ser eleito por uma boa obra, para que ninguém se glorie. Mas pela graça, né? Pela fé, nós só somos salvos. E para uma obra, boa obra, que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, assim que Deus trabalha, esse é o perfil de Deus para buscar aqueles que Ele tem. Ele fala o seguinte: eu não quero, cada um, Deus quer que todos se salvem, e com um propósito, né? A nossa salvação tem um propósito, que nós nos coloquemos para executar a boa obra que Deus já preparou para que nós andássemos nela. Então, agora nós vamos ver então o chamado de Gideão. Olha só, nós vamos falar agora do verso 11 ao 14, nós vamos falar do chamado de Gideão. Primeiro, quem era Gideão? Gideão era um agricultor humilde, da família, né, de Manassés, da tribo de Manassés. E ele era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que cumpridora das suas obrigações, mas um sujeito muito pacato. Eu faço crer aqui pelo que a Bíblia fala, né? Uma pessoa daquelas que, se você comparar com os maridos de hoje, né? Talvez fosse daqueles maridos que trabalha com ele, mas quando chega em casa, a mulher reclama que ele não sabe trocar uma lâmpada, né? A mulher fala assim: pô, esse marido não troca uma lâmpada. Se o chuveiro queimar a resistência, então muito menos, né? Aquela pessoa que não tem habilidade nenhuma, não quer saber, não tem essa habilidade. Não que o sujeito seja um preguiçoso, porque ele é trabalhador, né, tal. Mas diferente de outras pessoas que são tidas como MacGyver, né? Pessoas que dominam a furadeira, colocam as plantas, né, no lugares, monta armário, né? Troca a resistência. Tem gente que tem mais habilidade, tem gente que é esperta, faz bastante coisa, tem outros que já não faz nada. E eu diria que Gideão é de outro tempo, né? Mas se ele fosse dos tempos de hoje, ele seria desse que não faz nada, né? E a mulher reclama, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando o anjo chama ele, né, ele quase cai de costa. Eu, Senhor, né? Então a palavra diz lá no verso 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abesritas, né? E Gideão, seu filho, que é o filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então ele estava lá escondido lá, malhando trigo
para que os midianitas não vissem ele. Então chega um anjo do Senhor e aparece no verso 12 e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão responde: ai, Senhor meu, que é isso? Se o Senhor é conosco, primeiro ele faz um desabafo, Se o Senhor é conosco, está dizendo que o Senhor é contigo, por que nós estamos passando por essa humilhação com esses midianitas aí que nos roubam tudo que nós plantamos? Então ele fala o seguinte: se o Senhor é conosco, por que isso tudo nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram? Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, desabafou lá com o anjo, Então o anjo do Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Toma, Ele foi encarar o anjo do Senhor, O Senhor falou assim: olha aqui, eu estou te falando. Você vai livrar o Israel das mãos dos midianitas, porque eu estou falando. Aí ele fala assim: tá bom, mas como eu vou fazer isso? Aí vem a choração dele, Como eu livrarei Israel se eu e a minha família, nós somos os mais pobres em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai? Então, eu estou vendo aqui, o Gideão falando, falando que quem sou eu para poder encarar, salvar Israel, Então nós estamos vendo aqui que nós temos um susto de Gideão, a forma varão valoroso, eu? Será que nós não estamos falando com pessoas aqui da igreja também, que eu falei que o Senhor salvou cada um de nós para uma boa obra, que Deus espera que nós realizamos? E aí você fala assim: eu? Quem sou eu? O pastor Aguiar, tal, ele vai lá e fala lá, o pastor João, não sei o quê, o fulano, mas eu sou um pobre coitado. Eu, Quem sou eu? Irmãos, Deus não escolhe as pessoas pela família mais importante, não escolhe, não é por obras, não é pelo que você faz, mas pelo potencial que Ele vê em você, porque foi assim que Ele viu Gideão, não pelo que Gideão era, porque Gideão mesmo, ele mesmo falou assim: Senhor, eu, quem sou eu? Então, não é pelo que você é, pelo que você faz, mas pelo que Deus enxerga que você, uma pessoa que foi salva, que Deus viu você já na eternidade, lá atrás, na fundação do mundo, Ele já tinha visto a sua vida, Ele já tinha contado com as boas obras que viesse de cada um de nós. Glória a Deus, se você já enxergou esse chamado. Glória a Deus se você já está com o pé na estrada para trabalhar para Deus. Ah, mas é tempo de pandemia. Põe a cabeça para funcionar. Mesmo em tempo de pandemia, dá para trabalhar para Deus. Nós estamos trabalhando, preparando aí, forma de você ajudar, de a igreja participar. Mesmo em tempo de pandemia, nós precisamos. Tem gente passando fome, tem gente passando necessidade, e nós que temos sido abençoados, o que nós estamos fazendo? Então nós estamos nos organizando, vendo como que nós vamos chegar até essas pessoas necessitadas, Então, quando nós estamos falando aqui, no verso 14, o anjo do Senhor falou: vai nessa força e livre Israel das mãos dos midianitas, Então, aí caiu a ficha de Gideão. Aí caiu a ficha de Gideão, no verso 15, ele fala assim: ai, Senhor meu, como eu vou fazer isso? Então, o Senhor falou que eu estou contigo, no verso 15, no verso 15, a palavra diz aqui, eis que a minha, aí o Senhor falou para ele: porquanto hei de ser contigo, no verso 16,
tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Olha que interessante. Às vezes você fala o seguinte, né? Os meus inimigos são 1 milhão e eu sou um sozinho. Deus está falando assim, olha, eu vou reduzir esse 1 milhão a 1 para você vencer ele. Então, não te preocupe, se Deus é conosco, nós estamos já com a certeza da vitória. Irmãos, é aquela frase que diz, né? Não importa quantos estão contra mim, eu e Deus somos maioria sempre. Amém? Nós temos que entender, se nós estamos com Deus, nós estamos com tudo. Se nós não estamos com Deus, nós não estamos com nada, né? Porque é Ele que nos dá a vitória. Então, o Senhor está falando para ele, eu estou contigo, né? No verso 16, ele fala o seguinte, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem, né? Então, nós estamos vendo aqui que a situação, Deus está falando assim, ó, é contigo, eu te chamei, eu estou contando com você. Então, irmãos, se Deus está contando conosco, né? Deus está contando conosco, nós temos que cair a ficha, como o Gideão falou. Tá bom, entendi. Só que Gideão ainda não estava. Eu falei, será que não é uma pegadinha? Será que não é uma pegadinha? Será que isso aqui não é uma pegadinha? Eu não estou acreditando. Ainda não estou acreditando. Aí Gideão fala para o anjo, fica aí, não sai daí não, que eu vou lá buscar uma oferta, né? Era uma prova, que ele queria saber se era realmente de Deus aquele anjo, né? E aí ele trouxe, a palavra diz que ele trouxe cabritos, bolos, trouxe caldos. Aí o anjo falou assim, coloca tudo em cima da penha, né? Uma pedra, né? Aí ele colocou todas as ofertas lá, o anjo foi e colocou a ponta do cajado ali, e o fogo subiu e consumiu aquela oferta. Aí Gideão falou assim, meu Deus, era o Senhor mesmo, era o Senhor, né? Porque ele precisava daquilo ali para ele entender, né? Que era realmente, ele estava lidando, que Deus tinha um chamado. Irmãos, creia, Deus te chamou. Você que já creu, você que já caminha com o Senhor, glória a Deus. Mas se você ainda não caiu a ficha, Deus te chamou, e tem gente que Deus tem chamado, e às vezes a pessoa faz de conta que não é com Ele, né? Tem gente fazendo de conta, eu não, quem sou eu? Deus não salvou ninguém por acaso, Deus nos chamou para as boas obras, né? Deus conta conosco, né? A palavra do Senhor, nós vimos lá na terça-feira, que Jesus Cristo ele veio, né, com a missão de edificar a igreja. O fundamento é Jesus, o fundamento é essa fé que nós temos em Jesus Cristo, mas aí, esse é o alicerce, mas as paredes são as pedras vivas, que é a igreja de Jesus, que vai sendo colocada para formar a igreja de Jesus aqui na terra, uma igreja vencedora, né? Que estou falando de mim e de você. Então você tem que crer nisto, que você é importante para Deus. Eu já contei aqui mais de uma vez, né? Uma experiência de expulsar demônio, né? Que eu fui chamado para expulsar um demônio. E aí, o que aconteceu? Cheguei lá, a situação estava, a pessoa estava possessa, e eu dei uma ordem ao demônio para sair, né? Então, quando eu falei aquilo, eu levei o maior susto, né? Porque o demônio olhou para mim, né? Encarou e falou assim: quem você pensa que é para me fazer sair daqui? Aí eu falei assim: eu não sou nada, mas eu estou em nome daquele que é tudo. Eu estou em nome de Jesus. Você vai sair, não por mim, mas por Jesus. Saia em nome de Jesus. Na mesma hora o cenário mudou, né? Então, irmão, nós não somos nada, mas quando nós somos usados por Deus, Ele que nos capacita, Ele que nos dá o poder, né? Ele que nos faz que a obra de Deus seja realizada. Então, nós temos que confiar. Então, o Senhor pediu para Gideão, né, uma coisa muito importante. Quando
Gideão cai a ficha, que é o Senhor mesmo, né? O Senhor pediu para ele uma coisa: levanta um altar, né? E faça lá o sacrifício. Irmão, primeira coisa para caminhar com Deus, primeira coisa para você começar a obra de Deus é altar. Altar significa compromisso, significa vestir a camisa. Agora eu sou de Cristo, agora eu sou, né? Não é o seguinte, um dia eu sou, outro dia eu vou pensar se eu sou. Não existe mais. Então, naquele momento que o Senhor pediu, o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, pediu a Gideão para levantar um altar, ele pediu lá bois, sacrifício e tal. O Gideão imediatamente fez isso aí. Mas ele não só fez isso. Quando ele levanta um altar lá em Ofra, que existe até o dia de hoje, segundo o estudo, a palavra diz que a partir daquele momento ele tomou uma posição. Ele falou o seguinte, né? A partir de hoje, ele já deu ordem, ele pegou 10 servos e de noite, né, mandou derrubar todo o monumento lá que tinha para Baal. Ele mandou cortar os postes ídolos, derrubou toda aquilo da adoração a Baal. Então, quando você está caminhando com o Senhor, você tem que tomar uma posição. O que é erguer um altar? É você falar o seguinte: a partir de hoje, a minha casa é casa de Deus, de servo de Deus. Nada que não seja de Deus vai ficar na minha casa. A mentira não tem mais poder aqui. A partir do momento que você assume compromisso com Deus, você tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Gideão não teve dúvida, ele mandou derrubar todos os monumentos lá de Baal, toda a adoração a Baal. Ele falou assim: arranca fora os postes ídolos, corta. Ele tomou essa providência. Agora, se você, né, tem um chamado, se você falou o seguinte: eu sou de Cristo, né, você não pode admitir mais na sua casa que tenha situação de adoração a outros deuses. Eu estou falando de ídolos, que tem gente que adora ídolos ainda, mas estou falando do pecado, de deixar coisa que é abominável aos olhos de Deus dentro da sua casa. Não pode. Você tem que repreender. Como é que Deus vai abençoar se você está com Deus ou não está? Se você está com Deus, joga fora tudo aquilo que abomina aos olhos de Deus. Tira isso da sua casa. Repreenda a mentira. Se você fazia alguma coisa que não era lícito, para, né? Se você é aquela pessoa que comprava CD pirata, não faça mais isso. Se você faz alguma coisa, uma vez, né, uma pessoa estava contando que ofereceram para ele aquele, tivesse uma TV gato, TV gato. Eu falei: o que é isso? TV gato. Era um puxado lá, coisa que não é lícito, que você vai roubar sinal, roubar energia. Para com isso, né? Como é que Deus pode abençoar a vida dessa pessoa? Então, Baal, melhor, né, Gideão, a primeira coisa que ele fez foi derrubar tudo aquilo, né, que era os deuses de Baal. Aí o que aconteceu? Ele arrumou uma encrenca para ele, né? Porque os adoradores de Baal se revoltaram, queriam expulsar Gideão. Aí o pai dele, e aquele monumento era do próprio pai dele, da casa dele, né? E ele começou dentro de casa. Começa com a sua casa, começa na sua família, né? Começa a pôr ordem na sua casa. Como é que você vai adorar a Deus, né, e a outro demônio? Né? Não tem jeito. A outro Deus, que eu quero dizer, ao demônio, né? Então você não pode adorar a dois senhores, como diz a palavra. Então nisso aqui, o pai de Baal, o pai de Gideão, quando quiseram expulsar Gideão da cidade, por conta do que ele fez com os deuses Baals,
Aí falou assim, nada disso. Se esses deuses estão achando ruim, eu achei muito engraçado isso aqui. Se esses deuses estão achando ruim, eles que venham reclamar com quem fez isso, né? Ninguém vai tomar a dor dos deuses. Se os deuses estão achando ruim, eles que venham a ter com Gideão, que derrubou esses monumentos. Então, a partir daquele dia, Gideão passou a ser conhecido como Jerubaal, ou seja, Baal contenda com ele porque foi ele que derrubou os seus deuses. Muito engraçado, né? Mas assim, não deixa que na sua casa, na sua família, pessoas adorem outros deuses. Como é que Deus vai abençoar a sua vida? Então, assim que Gideão compreendeu o seu chamado, ele assumiu um compromisso de fazer a coisa que agrada a Deus. Então, será que você está refletindo a sua vida, a sua família, os procedimentos, aquilo que a sua família segue, está agradando a Deus? Ou tem aqueles que agradam a Deus de manhã e agrada a demônio de noite, né? Então não pode, né? Isso não vai conseguir, você sempre vai ter problema, porque Deus não vai te abençoar. Então, Gideão, ele buscou então compromisso, e a partir dali, por quê? Porque ele entendeu que nós, olha só, né? Todos nós que somos salvos em Cristo, nós somos o quê? Feituras de Deus. Você e eu, que somos salvos em Cristo, somos feituras de Deus, criados em Jesus Cristo, para quê? Para uma boa obra que Deus já preparou de antemão e espera que a gente realize, né? Então, nós estamos sendo esperados por Deus. Então, assim como Deus escolheu Gideão, né? Deus tem uma missão para cada um de nós, mesmo que você se ache um zero à esquerda, tá? Então, se tem alguém ouvindo essa mensagem, eu sei que você não pensa assim, mas tem gente que fala assim, não é comigo não, eu não tenho nada para ajudar Deus. Tem. Eu sou um zero à esquerda. Não. Mesmo que você ache isso, Deus acha que você tem valor, né? Deus, aqui nem aquele louvor, eu quero que valorize o que você tem, né? Você é um ser, você é alguém importante para Deus, né? Deus precisa que você venha a trabalhar, venha fazer as boas obras que Ele espera que você faça. Então, nisso aí, Deus, Ele conhece o seu potencial. Então, Ele quer que você assuma a sua posição em Cristo. Glória a Deus se você já tem essa postura de caminhar com o Senhor, né? Então, Gideão, ele estava inseguro. Então, se você estiver inseguro, não é nenhum grande susto para ninguém, né? Porque Gideão também estava inseguro. Gideão, ele ainda assim, ele falou, Senhor, se eu vou salvar Israel, se o Senhor é comigo, se é tudo isso, me mostra aí que o Senhor está comigo mesmo. Aí Gideão, ele faz o seguinte, ele falou assim, tá vendo esse novelo de lã aqui? Eu vou deixar ele lá fora, então à noite eu quero que chova só nele, e a terra esteja sequinho. E aí no dia seguinte, ele foi ver lá, a terra sequinha e o novelo molhado. Aí Deus fez, né? Então às vezes você está em dúvida. Deus, ele não tem problema. Gideão falou assim, provou a Deus ali, Deus, me mostra que é o Senhor mesmo. Deus mostrou. Aí ele falou, mas ainda não estou satisfeito, agora eu quero inverter. Eu quero colocar esse novelo de lã no lugar e chova em toda a terra, menos nele. Deus fez, né? Então, quando nós estamos falando aqui que Deus, Ele não tem problema. Se você tem dúvida que Deus te chamou, ora, Deus fala para você. Se você tem dúvida da importância sua para Deus, ora, Deus vai te responder, né? O importante é que você saiba que você é querido de Deus, você é querida de Deus. Deus está precisando, nesse momento de que o mundo inteiro está passando por dificuldade, a igreja de Jesus, né, a igreja que
crer naquele que é poderoso para agir no sobrenatural, nós temos que nos mover, nós temos que fazer a diferença, e você está sendo chamado. E aí, né, o Gideão foi chamado para levantar um exército ali, para lutar contra todos aqueles inimigos. Então aí, Gideão, ele falou, tudo bem, agora que eu vi que o Senhor é comigo, então eu vou dar um sinal aqui, vou chamar toda a nação para lutar. E aí ele foi, chamou, convocou todas as tribos, né? E vieram lá mais de 30 mil pessoas. Aí ele ficou todo feliz, né? Agora nós vamos. Aí o Senhor falou para ele, negativo, é muita gente. Como assim? Os caras lá são mais de 100 mil pessoas, eu estou só com 30. Ele falou assim, ainda assim, vocês não podem ir com 30 mil pessoas. Por quê? Porque vai ter gente do povo de Israel que vai achar que ganhou porque eles lutaram, porque eles foram bons. E eu quero que eles saibam que eles estão ganhando porque eu estou nessa peleja. Né? Aí, tudo bem. Aí então o anjo do Senhor falou o seguinte, está vendo esses 30 e tantos mil pessoas aí? Pega os tímidos e os medrosos, manda eles voltar para casa. Então, irmãos, se você, né, está numa peleja, mas você é uma pessoa que fala, Senhor, né, eu tenho medo, né? Primeira coisa, não pode ter medo, sabendo que você está com o Senhor, porque Deus, ele não quer medrosos, ele quer pessoas que confiem nele. Ah, eu sou tímido, o Senhor vai abrir a sua boca, né? Então não te preocupe, mas aquelas pessoas que Deus precisava separar, ele já separou. Falou assim, manda eles voltar para casa. E voltaram 22 mil pessoas. Aí sobraram ainda 10 mil pessoas, 10 mil soldados. Aí o Senhor falou assim, ainda é muita gente. Como, Senhor? Só 10 mil? Ainda é muita gente. Aí o Senhor falou assim, leva eles todos para o rio, manda eles beberem água e fica observando. Aqueles que beberem água igual o cachorro lambendo a água, você separa. Aqueles que se ajoelharem para pegar a água, você separa. E a palavra diz que daqueles lá, só 300 beberam água que nem cachorro. Os demais estavam de joelho. Então o Senhor falou assim, então fica só os 300, manda o restante embora. Então ficaram 300. Aí o Senhor falou assim, agora sim, agora 300 é o número que eu preciso. Irmão, você sabe fazer conta percentual? Rapidinho. 300, 1% dos 30 mil que tinha no início. Então, às vezes, nós achamos que precisa de 30 mil. Deus falou o seguinte, olha, 1% é o suficiente. Para não ficar falando 0,00, não. 1% já está bom. Por quê? É Deus que vai fazer a peleja. Deus falou o seguinte, não te preocupe. Sou eu que vou lutar essa luta. E as pessoas vão saber que foi Deus. Não foi ele, não foi aquele. Mas Deus estava nessa peleja. Então, irmão, quando você tem uma luta, uma peleja, Deus está falando. Não importa quantas pessoas são. Se você está com Deus, você já é maioria. Então, nisto, a Gideão estava lá, falou assim, tá bom, então vamos. Mas Deus ainda percebeu que havia dúvida no coração dele. Eles tinham que descer contra os midianitas, né? Mas ele ainda havia dúvida. Deus não quer que ninguém tenha dúvida. Por quê? Desde o princípio, Satanás venceu o homem, derrubou o homem, porque ele colocou dúvida. Que é mesmo que Deus falou para você? Ah, Deus falou que não pode comer dessa árvore, se eu comer morrerei. Aí o Satanás fez o quê? Pôs dúvida na cabeça do homem, da mulher. Falou o seguinte, é mentira. Deus está querendo, que não quer que vocês comem, porque senão você vai ficar igual a Deus. Irmão, quando você tem dúvida de quem é Deus, você está fraco. Nós não podemos ter dúvida que Deus é conosco. Nós não podemos ter dúvida nenhuma. Você tem que saber que Deus te chamou,
que Deus é contigo, que Deus já colocou os seus anjos para guardar a sua vida, mas assim, que Deus vai te mostrar passo a passo, que Deus está no controle, que Deus vai dar a orientação na hora certa. Por que eu amo a palavra de Deus? Porque Ele revela para nós a direção. Ele fala para a direita, para a esquerda. Agora, aqueles que não querem ouvir a voz de Deus é outra história. Então, Deus percebeu que Gideão ainda tinha dúvida na cabeça. Para que Satanás não atrapalhasse, né? Para que o plano de Deus fosse perfeito, você não pode duvidar. Você tem que confiar. Então Deus falou assim, espera um pouquinho. Antes de descer contra eles, eu quero que você e seu servo Purá desçam, né? Bem escondidinho, e vão ouvir lá no acampamento o que é que eles estão falando. E Deus providenciou que eles fossem lá ouvir o que os soldados estavam falando. Aí ele passou assim numa tenda, né? E estava lá os soldados falando assim, sabe que eu sonhei essa noite? Eu sonhei essa noite que aquele Gideão lá, do povo de Israel lá, levantou, né, com uma espada que matou não sei o quê, Então, estavam morrendo de medo, né? Que todo o exército dele tinha sido destruído pelo Gideão. Então, ele ouviu o que um estava falando para o outro. Então, a palavra ali, né? Olha só, nós vamos ler aqui, Juízes 7, de 9 a 15. Veja só, para a gente ver exatamente como está na palavra. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse, levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho dado ele na tua mão. E se ainda temes a descer, desce tu e o teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que diz, então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então só depois que tirar a dúvida que você vai descer. Então, os midianitas e amalequitas e todos os filhos de Oriente jaziam no... Então, aí estavam falando, né? Então eles ouviram o que diziam. Então se esforçarão as tuas mãos e descerão ao arraial. Então desceu ele com o moço, né? No verso 12, os midianitas e amalequitas e todos os filhos de Oriente jaziam no vale como gafanhoto em multidão. Ele estava lá. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, que dizia, eis que um sonho que sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, chegava até a tenda, e as feriu e caíram, e as transformou de cima para baixo, e ficaram abatidas. Respondeu seu companheiro, não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão dos israelitas. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo esse arraial. E sucedeu que, ouvindo isso, Gideão, a narração desse sonho e a sua explicação, ele adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos, né? Então ele repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhe cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios, com tochas nele acesa, e disse, olhai para mim e fazei o que eu fizer. Eis que chegando ao seu extremo do arraial, será que quando eu fizer isso, assim fareis vós, tocando eu todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens com que ele iam no extremo e ao princípio da vigília da mesma noite, havendo já posto as guardas, tocaram as buzinas e partiram os cantos que tinha nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros. Tinham nas suas mãos esquerdas tochas acesas e nas suas mãos direitas buzinas. E tocavam e exclamavam, espada do Senhor de Gideão. E ficou-se cada um do seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr
e gritando fugiram, tocando, pois, 300 as buzinas, tornou a espada de um contra outro, e isso em todo o arraial, e o exército que fugiu para Zerera, até Bet-sita, até os limites, tal, acima do Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Azer, e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Irmãos, olha só o que Deus aprontou. Deus é tremendo. Ele provocou uma confusão no meio dos soldados, que eles começaram a se matar um ao outro com as suas espadas. Então esse é o Deus que nós estamos falando. Esse é o Deus que falou o seguinte para Gideão: vai lá e ouve. Quando Gideão ouviu que eles estavam todos assustados, falou: é isso mesmo. Então eles foram lá e convidou lá os 3 grupos de 100, rodearam todo o acampamento dos midianitas, fizeram aquela confusão toda, ao ponto das pessoas se matarem. Os que fugiram foram perseguidos e vencidos também. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é Deus. Esse é Deus. Quem é Gideão? Simplesmente uma pessoa que creu em Deus, uma pessoa que obedeceu a Deus, uma pessoa que levantou um altar para Deus, uma pessoa que fez aquilo que Deus falou. Olha, você não vai precisar ser nenhum mestre na espada. Irmão, é isso que Deus está falando. Nós temos aí uma situação grande pela frente. O nosso inimigo é muito grande, é muito poderoso. Nós estamos enfrentando uma situação poderosa, mas nós temos Deus do nosso lado. Nós temos Deus que fala o seguinte: olha, primeiro você precisa confiar. Primeiro você precisa saber, né, com quem você está. Se você está comigo, ergue um altar, faça um compromisso, mostra que você está comigo, que nós vamos ser um time só. Deus vai dar orientação para o exército caminhar certinho. Não é cada um de um jeito, não. Deus vai dar o comando. E a nossa vitória é certa. Mas para isso nós precisamos acreditar que Deus espera de cada um de nós, né? Que se você está aqui nessa noite, eu convido até o grupo do louvor vir aqui, para nós encerrar com aquele louvor. Eu tenho um chamado. Você foi chamado. Não precisa achar que, ou melhor, não pense que você vai passar, né? Não estou sabendo. Não, Deus está falando. Se você está ouvindo essa mensagem, não foi por acaso que você foi colocado aí diante desse aparelho, ou para ouvir essa mensagem, ou alguém passou essa mensagem para você. É porque Deus está falando: você é importante, você é valioso. O Senhor está falando o seguinte, né? Meu povo está padecendo, mas você, se você se levantar, se você crer, se você levantar um altar na sua família, na sua casa, se você colocar a camisa "Eu sou de Cristo" e jogar fora tudo aquilo que abomina a Deus, se você rejeitar tudo aquilo que não vem de Deus na sua casa, na sua vida, se prepara, porque assim como Deus pegou Gideão. Quem era Gideão? Quem era? Como é que começa e como é que termina a história de Gideão? Assim é você. Você tem um chamado, irmão. Você tem um chamado, irmã. A sua vida é muito importante. Deus só falou o seguinte: eu vou escrever uma nova história. Gideão, Deus escreveu uma nova história para ele. Então, por quê? Porque ele ouviu o chamado, né? Se você entender que você tem condições de fazer com que o exército de Deus cresça, pessoas voltem para Deus, antes que seja tarde, comece a clamar, Deus vai começar a trabalhar, o Espírito Santo vai convencer as pessoas do pecado, as pessoas na sua casa, na sua família, vai voltar para Deus. Começa, nós estamos agora na semana da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Nós não podemos deixar esse momento passar em branco na nossa vida. Comece a valorizar aquilo que Cristo fez na sua vida, o que Ele padeceu por você. Faça valer a pena. Comece a levar. Quando você se levantou, falou assim: não, eu vou mudar a minha atitude com Deus. O inferno já tremeu.
Só de você falar que você vai mudar. A palavra diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus falou assim: mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância, porque eu venci o mundo. Então o Senhor falou o seguinte: toma a sua peleja e vai, porque eu estou contigo. Não temas, né? Eu que estou te ordenando. Então nós vamos fechar essa pregação com esse louvor.